A cidade universitária está transmutando, está modificando, porque do tempo de Getúlio Vargas, depois passa para Juscelino Kubitschek. Os tempos são outros, não é, professor Paulo? Os tempos são de planejamento, e o planejamento é global, inserido no contexto da cidade, e não pontual. Já passou o tempo em que se entregava as terras públicas funcionais para alguns órgãos, e isso estava fora do planejamento urbano da cidade. Hoje, a própria universidade, no IPUR, na Faculdade de Arquitetura e outras universidades, fala de todas as áreas da cidade, independente de serem funcionais, públicas ou não, devem se inserir no planejamento urbano. E o plano diretor, ele abarca toda a cidade, toda a Ilha do Governador, aí inserida a Ilha do Fundão. E o que nós vemos, quer dizer, eu dei uma passada muito rapidamente pelo plano, não existe aí uma proposta, existe uma proposta conceitual. Existe uma proposta conceitual unicamente de diretrizes mais universitárias do que propriamente planejamento urbano. Por isso que a minha preocupação inicial de que o projeto da GE, que a universidade apoia, todos nós apoiamos, seja inserido dentro da, se é que ele é dentro da proposta do conceito da universidade. Pelo que eu sei, o centro tecnológico, ele tem teve editais, as empresas estão pagando pelas áreas, teve condições de empregabilidade, tem articulação, convênio com a universidade para se fazer, o que não tem no caso da GE. Não sei se vocês conhecem o termo de compromisso, né? Na universidade não é nem citado, né? Então não tem nenhum, que eu saiba, não tenha visto, não tenha compromisso nenhuma articulação científica desse centro tecnológico com a universidade. Então eu gostaria de ouvir a universidade se é isso mesmo. Quer dizer, a GE se localiza lá, mas sem nenhuma agregação à proposta de um centro universitário ligado ao FRJ. Porque se não é ligado funcionalmente ao termo universitário, então aquela área ali, e não interessa se está sendo comprada pela prefeitura ou se é comprada pelo Estado, ela vai virar uma área de comércio. Então lá não tem nada a ver com a área funcional da universidade, e ali numa ponta, que inclusive é uma ponta para chegar, tem que atravessar toda a área funcional da universidade, então lá tem que ter sim. Tem que ter um planejamento em que comece, inclusive, pelo parcelamento, porque não é possível ter edificação na área, ceder a GE 47 mil metros quadrados de terra, se a gente nem parcelou, desatendendo completamente a legislação federal e municipal de uso do solo. Então eu pergunto se a instalação da GE é tão importante que vai, no seu ritmo, ter uma exceção do atendimento do Estatuto da Cidade, da legislação do plano diretor, ou seja, permitir construções em áreas que nem sequer estão parceladas. Então, nós podemos até aprovar com as condições de que a área seja devidamente parcelada, porque áreas parceladas pela Lei 6766 tem que ter doações de áreas públicas, reservas para infraestrutura urbana, reservas para serviços públicos, reservas verdes, áreas de meio ambiente, esgotamento sanitário, etc. Então é preciso sim, no meu entender, planejar o que vai ser daquela área, não só da Ilha de Bom Jesus, como de toda a Ilha do Fundão, porque a própria instalação dos centros lá já causou uma diferenciação de impacto ali muito grande. E a proposta é de instalação também de serviços, que está proposta, também de hospedagem comercial, porque depois que instalar o hotel vai ser terceirizado, e aí a área vai se tornar uma área como qualquer outra da cidade. Então, a minha pergunta, quer dizer, se a universidade concorda que a instalação do Centro Tecnológico da GE seja feita de forma diferenciada de todas as outras empresas
ao seu centro tecnológico. E por quê? 2, se a universidade não tem interesse de entrar nesse termo de compromisso para ele ser um centro tecnológico ligado à universidade nas condições das outras empresas. 3, se a universidade acha que pode fazer um planejamento diferenciado para a Ilha de Bom Jesus, sem parcelamento, sem previsão de infraestrutura, sem planejamento de mobilidade urbana, sem considerar. E 4, eu acho que se a universidade não concorda, e eu acho, essa é a minha posição, de que, independente de ser área universitária, propriedade da universidade ou não, propriedade pública ou não, nenhuma área da cidade não se submete aos planos e aos índices construtivos que devem ser, sim, estabelecidos para toda a área da cidade. Nenhuma área pública ou privada está fora do contexto do planejamento. Então, eu acho, sim, importante, acho difícil fazer uma aprovação só para a DR. Não é impossível, mas é possível, e depois seguir para a universidade. Mas eu acho que a universidade deve, sim, apresentar, junto com a secretaria, o seu plano, não só conceitual do diretor, como o seu plano de ocupação da área, porque aquela área com plano de ocupação, com parcelamento para as outras empresas. Eu dei uma olhada aí, mas não tem índices de edificabilidade, não tem áreas públicas, não tem nada, quer dizer, não tem índices construtivos e previsão, por exemplo, de parcelamentos, previsão de áreas de parcelamento, etc. Então, essa é minha posição e gostaria de ouvir a universidade, sobretudo sobre essa questão da GE, da sua ligação ou não, da sua intervenção ou não no projeto. Foram apresentadas várias questões, mas eu acho que todas elas podem ser contempladas na proposta que eu fiz anteriormente. Restringir aquele espaço para uma decisão mais imediata e abrirmos imediatamente conversações visando a definição de uma proposta do restante da área, que claramente vai ter algum nível de interação com a própria área da Ilha de Bom Jesus. A universidade tem interesse, já manifestou isso anteriormente, em garantir a implantação desse centro de pesquisa lá, porque percebe a importância, pode produzir de interação, muito embora não haja acordos formais, há conversações, a gente, em princípio, considera que pode fazer prevalecer esses acordos, avançar nessa direção. A rigor, esse cuidado seria o 4º item que eu, na minha intervenção inicial, apresentei aqui como uma necessidade de interesse da universidade, ou seja, tentar garantir que a universidade mantenha algum nível de intervenção, de controle nas atividades que vão se desenvolver lá, na Ilha de Bom Jesus. Como isso pode ser realizado, talvez faça parte do próprio trabalho do grupo que a gente está considerando. Mas o Maurício Guedes tem também algumas informações complementares sobre o assunto. Obrigado, reitor. As ponderações da vereadora Sônia são extremamente relevantes, o que a universidade quer é atrair para a ilha da cidade universitária um conjunto de atividades que tenham sinergia com a sua atividade acadêmica e que atendam às vocações daquela região. Se bem que seja correto o fato de que a UFRJ não participa deste convênio da Prefeitura, cujo termos, aliás, eu não conheço detalhe, mas no mesmo dia em que foi anunciada a escolha do Rio de Janeiro para sediar esse Centro de Pesquisas Mundial da GE, foram assinados 2 convênios, um com a Prefeitura da cidade, acho que o Governo do Estado assina também, e outro com a UFRJ. Então já existe um convênio guarda-chuva entre a GE e a UFRJ. Uma outra informação é que, obviamente, a construção desse centro demandará 2, 3 anos, é um centro de pesquisas muito grande, para 300, 400 pessoas,
mas a GE já iniciou as suas atividades no Parque Tecnológico da UFRJ, cumprindo todo o ritual que as outras empresas têm cumprido. Então, hoje, já existem 50 pessoas trabalhando numa instalação provisória que a GE ocupa dentro do Parque Tecnológico, né? A nossa crença, a nossa aposta é de que essas interações naturalmente ocorrerão, né? Mas no caso das empresas que estão vindo para o Parque Tecnológico, existe uma obrigação contratual, quantificada até monetariamente, de contratos com a universidade durante os primeiros 5 anos. Que a gente acredita que após essa prática de 5 anos, isso vai se perpetuar, né? Então isso, no caso da GE, acontecerá por força desta ocupação provisória que já existe hoje, né? Então as preocupações são procedentes e relevantes, mas isso está sendo tratado não no âmbito do convênio com a Prefeitura, mas sim de outros instrumentos paralelos. Só para complementar, em relação ao plano diretor. O plano diretor deu início à elaboração em 2008, com várias reuniões internas. Você sabe que numa reunião de 10 professores você tem 20 opiniões, então foi amplamente debatido. Não apenas foi amplamente debatido, como faz parte do próprio Estatuto, um conselho participativo do qual a Prefeitura faz parte, tem assento lá, a Prefeitura e o Governo do Estado também. Então, não há da nossa parte nenhuma... E a universidade foi muito consciente nesse sentido. Nós temos certeza de que é um dos poucos vazios urbanos que tem entre a zona central e a área da Leopoldina. É praticamente o último. E nós, quando começamos a elaborar o plano diretor, nossa preocupação foi com que aquilo fosse liberado, a partir dessa decisão coletiva da universidade, de uma ocupação especulativa. Então, nós temos tido enorme cuidado para que esse plano diretor preserve a qualidade de vida da cidade. E mais do que isso, que ela seja um instrumento de desenvolvimento da própria cidade. Dos princípios fundamentais desse plano é admitir que áreas da universidade podem ser cedidas para que a cidade localize aí equipamentos urbanos ou áreas que não tem no seu entorno, áreas esportivas, lazer, culturais, etc. Então, está tudo pensado dessa maneira. A diferença dos planos normais da cidade, nós não trabalhamos com lote, é um conceito diferente. Trabalhamos com misturas de uso, não trabalhamos com zoneamento tradicional, somos contrários a isso conceitualmente. Acho que não é o momento de eu explicar isso, mas com todo o prazer explicaria isso. Nós achamos que é um conceito inovador, diferente do planejamento tradicional da cidade, sem por isso querer desmerecer nada do que se faz por aí fora. Mas reafirmar que isso não foi uma elaboração muito rápida, são 2 anos de discussão, com a participação inclusive da própria Prefeitura e Governo do Estado. E que estamos abertos a discutir isso sim com a cidade, claro, naturalmente. Quando fizemos isso foi no sentido de antecipar um projeto de ocupação que evitasse que essa área, que é um dos últimos vazios, fosse ocupada de maneira predatória. Esse é um princípio nosso que está disponível para a gente ver.